Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Então, eu sou o professor Marcelo Lasno e estou aqui, né, para falar de sistema cardiovascular com enfoque na fisiologia do exercício e do movimento. Então, vamos dar um parâmetro, usar como parâmetro esse pensamento, né, focado na questão da atividade física, né, e do movimento. Por que a gente chama de sistema cardiovascular? Tem muito autor que chama de sistema circulatório também, mas a gente prefere, tem sido uma preferência na fisiologia de chamar de cardiovascular, que refere-se ao coração e aos vasos, né? E aí tem-se o que seriam os principais órgãos, vamos dizer assim, desse sistema. Ah, Dentre eles, né, o coração, sem dúvida, chama sempre a atenção da gente, historicamente, né, por inclusive o coração estar ligado, né, metaforicamente, à, à emoção, né, ao amor, enfim. Mas tem um papel físico e fisiológico bem concreto e fundamental, né, para que a gente possa nos mantermos vivos. Né? Então tá aí o coração humano. Foi feito um corte específico aqui na região baixa do coração, exatamente para revelar um pouco, né, de como é essa arquitetura, né, um órgão muscular de 4 câmaras, as câmaras de cima, átrios, direito e esquerdo, as câmaras de baixo, ventrículos, direito e esquerdo. Lembrando que é sempre assim, tá? Quando a gente vê uma imagem, a gente sempre está de frente para ela, portanto o lado está invertido para o observador, né? Então, esse lado é o lado direito, né? Esse lado é o lado esquerdo, que está na contravisão, vamos dizer assim, no contralado, né, da gente, por conta dessa questão do estar de frente um para o outro, né? Percebe-se, bom, essas câmaras são para passagem de sangue, sendo que os átrios são câmaras para receber o sangue, e os ventrículos são câmaras para disparar o sangue, né, para o corpo, através desses vasos aqui que são as artérias, ó. Essa aqui é a maior artéria do corpo, já vai aparecer numa outra imagem, que é a artéria aorta, e aqui a artéria pulmonar. Você vê que, bom, aqui foi feito um corte, já dá, tem uma coisa interessante para se falar aqui, que é a diferença da musculatura dos dois ventrículos, tá vendo? Você vê que o ventrículo direito, ele é mais fraco do que o ventrículo esquerdo. Olha a espessura do ventrículo esquerdo. Isso tem a ver com o seguinte, o ventrículo esquerdo, ele bombeia sangue para a artéria aorta, esse vaso aqui, ó. Aqui não dá para ver por aqui, mas eles estão conectados lá por dentro, né? E esse sangue que sai da aorta, ele vai para a chamada grande circulação, né? Ou seja, ele vai para a circulação geral do corpo, né? E por assim ser, há um requerimento de que esse ventrículo seja mais forte, né? Bem mais forte do que o direito. E é exatamente esse bombeamento que esse ventrículo faz que vai ser, eu vou explicar lá na frente, o responsável pelas pressões, né, pela pressão arterial, né, que é medida com aparelhinho, coisa e tal. A pressão no fundo é resultante da atividade desse ventrículo que vocês estão vendo aqui. Bom, aqui é uma questão mais secundária, né, mas eu botei uma imagem aqui só para mostrar que no coração tem uma série de válvulas, e essas válvulas são importantes, não vou entrar muito na nomenclatura delas, mas as válvulas são importantes para evitar com que o sangue sofra refluxos, né? E as válvulas acabam ajudando a manutenção de um fluxo unidirecional do sangue, né? O que é muito importante para que ele circule numa velocidade interessante e compatível para o corpo. Lembrando que a grande importância, o sangue tem diversas importâncias, mas a importância mais imediata do sangue é a distribuição do oxigênio pelo corpo, né? Então, a oxigenação geral do corpo depende da atividade do coração e do sangue que ele está bombeando, né, para a circulação geral. Bom, aqui de novo, a anatomia do coração, só que agora menos preocupados com as cavidades, as câmaras, né? Os dois átrios e os dois ventrículos, ó, mas aqui para mostrar os vasos, né? As artérias, né? São duas grandes artérias aqui, a pulmonar e aqui a pulmonar e a aorta, aquela que eu falei que é maior, e as veias, né? Que
estão aqui representadas pela veia cava superior e as veias pulmonares. Existem muitas diferenças entre artérias e veias, mas a mais comum e mais básica, vamos dizer assim, diferença entre artéria e veia, é que pela artéria o sangue vai e pela veia o sangue vem. Então, toda vez que eu estou falando de uma artéria, o sangue está saindo por elas, né? E a veia, o sangue está chegando por elas, né? Inclusive, a diferença de pressão é muito grande, né? A pressão nas artérias é muito maior do que a pressão nas veias, porque a pressão da artéria é a pressão de saída, né? O coração está fazendo um movimento e está bombeando esse sangue para o resto do corpo, né? Ou para o pulmão, né? Mas de toda forma está saindo. E a veia não. A veia o sangue está chegando, então ele chega numa pressão bem mais baixa. É por isso, por exemplo, que as veias são mais periféricas no corpo, né? Porque se a gente ferir, o sangue não jorra, né? A pressão é baixa nas veias, tá? E aí, quando a gente faz um corte, né, se machuca, eu tô com uma lesãozinha aqui deixa eu ver se dá pra ver, que eu fiz um corte aqui, coisa de cozinheiro de meia tigela, né? Aí, ó, né, fiz um cortezinho na mão, cozinhando, e aí o que acontece? O sangue só, né, ele não chegou nem a escorrer exatamente, né? Ele fica, aqui o corte foi bem superficial, mas, né, se fosse numa artéria, esse sangue, com certeza, ele espirrar. Por isso as nossas artérias elas são mais internas, né? Isso ajuda, no caso de uma lesão, a perder menos sangue. E aqui uma visão geral dessa dinâmica circulatória, tá vendo? O sangue circulando para o corpo pela artéria aorta, isso aqui é a artéria aorta, lá levando sangue para todo o corpo, e aqui uma circulação pulmonar. Essa circulação dita pulmonar, que se estabelece então do coração com os pulmões, como envolve só os pulmões, que é uma circulação para oxigenar o sangue. Ela é chamada de pequena circulação, porque envolve só os pulmões. Todo o resto da circulação, né, a gente chama de grande circulação ou circulação sistêmica, porque ela envolve o corpo como um todo, tá vendo? Ó, detalhe, tá, gente? Tudo que está em vermelhinho no esquema é um sangue oxigenado, né? O que está em azul é um sangue desoxigenado, né? Então você vê, o coração recebe um sangue oxigenado dos pulmões, tá vendo o movimento? Ele recebe dos pulmões um sangue oxigenado e bombeia esse sangue oxigenado para o corpo. Mas aí, à medida que esse sangue oxigenado vai para o corpo, ele vai perdendo o oxigênio e retorna pelas veias, né, para o coração, né, um sangue já desoxigenado. Viu? Essa é a dinâmica de circulação. É por isso que a gente diz que a circulação humana é dupla. Né? A circulação é dupla por causa disso que vocês estão vendo no esquema. Né? Tem uma grande circulação e uma pequena circulação. Como eu disse, a principal função, né, desse processo circulatório é, sem sombra de dúvidas, oxigenar o corpo. Né? Então esse sangue que eu mostrei ali, né? Esse vermelhinho que está indo para o corpo, tem essa grande missão, embora tenha outras, volto a dizer, mas essa missão da oxigenação é muito importante. E também é igualmente importante que o próprio coração seja oxigenado, né? E existe uma artéria específica para oxigenar o coração, que são as artérias coronárias, tá vendo? São artérias que ficam sobre o coração, né? Aqui, ó, você vê que elas são artérias que derivam da aorta. A aorta está aqui, que é essa que está levando o sangue oxigenado para todo o corpo. Mas ela tem uma tributária dela, como se fosse um afluente dela, né? Pensando assim numa comparação com rios, né? Que são as coronárias, a direita aqui e a esquerda aqui. São essas artérias coronárias que oxigenam a própria musculatura do coração. Então, o sangue que oxigena o coração é um sangue que está passando por cima do coração nessas artérias coronárias e não o sangue que está passando por dentro dele. Tá? Isso eu estou falando porque as coronárias são artérias muito importantes e muito ligadas com os processos de infarto no coração, que eu vou falar um pouquinho lá na frente, vocês vão perceber. Bom, o coração bombeia o sangue. Como? Porque ele contrai e bombeia. Ele é um músculo, né? Ele faz contrações e essas contrações acabam impulsionando o sangue para o corpo. Esse processo é feito pelo próprio coração. O coração tem o que a gente chama de um automatismo. Ele tem uma área aqui, ó, tá vendo? Essa área e essa área aqui são áreas de células musculares, mas que geram impulsos elétricos. E isso faz o coração bater. Né? O movimento de bater do coração é um movimento de contração cardíaca. Né? E essa contração é gerada pelo NSA, ou nódulo sinatrial, que é esse aqui. Ó. Esse é o ponto de partida desses impulsos elétricos. NSA, o marca-passo. Tá? Então aqui há uma
uma emissão de impulsos elétricos que acabam se alastrando pelo coração e promovendo o batimento cardíaco. Um infarto que atinge essa região aqui, ó, que é do nódulo sinoatrial, costuma ser um infarto fulminante, fatal, né? Porque aqui partem os impulsos elétricos, são gerados os impulsos elétricos para o coração bater. Então, se tiver qualquer lesão ali, né, esse processo ele fica condenado e aí o coração não consegue bater. Tá? Outra coisa que vale a pena comentar, né, que o marca-passo, o pessoal fala muito em marca-passo como um aparelhinho que é, né, colocado nas pessoas. Esse é um marca-passo eletrônico, mas todos nós temos um marca-passo natural, que é esse aí, o NSA. Tá? Quando há algum tipo de problema no coração, aí implanta-se um marca-passo eletrônico para ajudar na fisiologia desse coração que por algum motivo sofreu algum tipo de lesão, algum tipo de dano e está impedido de trabalhar numa situação normal. Toda vez que o coração contrai, ele fez uma sístole. Tá? Toda vez que o coração relaxa, ele realiza uma diástole. E o ciclo cardíaco, ele é feito de sístoles e diástoles, né? Contrai, relaxa. E é isso que vai fazendo com que o sangue circule, né? É uma alternância entre esses dois processos de sístole e diástole. Quando o coração faz a sístole, a pressão sobe. Quando o coração faz a diástole, a pressão desce. Por isso que a pressão arterial tem dois números, né? A medida da pressão é sempre, por exemplo, 12 por 8. Por quê? Esse 12 deve-se à sístole e o 8, que é a menor pressão, deve-se à diástole. Com um detalhe, tá, gente? Você sabe aqui que a pressão é medida sobretudo aqui no braço, com esse aparelhinho, o esfigmomanômetro, esse aparelhinho aqui, o aparelhinho de medir pressão, né? E ele sempre, como eu disse, mede aqui no braço, ele mede o quê? Ele mede a pressão do vaso que está passando aqui no braço, que é a artéria, a gente chama de artéria braquial, tá? Que ela passa aqui no braço, a artéria braquial. Então, é a medida aqui, né, a pressão nessa artéria. Você vê que essa artéria, que é a braquial, ela é uma artéria que vem direto da aorta, que por sua vez tem a sua pressão gerada pelo ventrículo esquerdo, como eu mostrei lá atrás. Por isso que, na verdade, né, a aferição de pressão é, no fundo, uma avaliação da pressão gerada pelo coração, pelo ventrículo esquerdo, que é a maior pressão do corpo. É essa pressão que sai para a aorta, né, e segue para os grandes vasos do corpo, como a artéria braquial. Então, por uma questão instrumental, né, o pessoal conseguiu aferir a pressão de uma maneira mais efetiva aqui no braço, graças a essa atividade da artéria braquial, que, como eu disse, é uma pressão desenvolvida na aorta, que por sua vez é gerada lá pelo ventrículo esquerdo, né? E aí os dois valores se dão então em função disso, tá, gente? Faz a sístole, né? Contrai, a pressão sobe, tá? Faz a diástole, a pressão cai. E o aparelhinho consegue pegar essa oscilação, né? Por isso que a pressão é medida em dois valores. Tá? A pressão sanguínea, ela é uma questão de saúde pública hoje. Olha assim os dados, né, do Brasil. Nós temos 22% da população adulta brasileira hipertensa, ou seja, com pressão alta, né? E é uma situação muito complicada porque a hipertensão, ela é uma doença em si e é uma porta de entrada para outras doenças do sistema cardiovascular, além de tudo, em tempos de pandemia, né, e de Covid-19, é considerado uma comorbidade importante que agrava, né, o quadro clínico de quem está doente, né? Ainda tem isso, né? Vários fatores levam a uma população com alto índice de hipertensão. Tem fatores genéticos, tem fatores alimentares, como por exemplo uma dieta exagerada em sal, e tem também a obesidade. A obesidade é um fator de elevação de pressão e a gente tem sofrido um pouco enquanto país, né, de uma elevação dos níveis de obesidade, e isso é um problema, claro, né? Tá aí alguns dados, né, mostrando que a gente tem mais da metade da população brasileira em sobrepeso, tá? E 18% da população adulta entrando em quadro de obesidade de algum nível.
Então, é um fator de preocupação, porque combinado com fatores genéticos, alimentação, como eu disse, rica em sal, sedentarismo, né, tudo isso vai combinando e dá aquele montante impressionante de 22% da população adulta sofrendo de pressão alta. Então, todos esses fatores têm que ser trabalhados, né, gente? Né? O sedentarismo, a dieta, e para fins de que, né, tenha-se aí um quadro melhor, né, relativo a essas questões. As doenças cardiovasculares, elas eram, até antes do início da pandemia, a principal causa de óbito no Brasil. A principal causa de óbito no Brasil eram as doenças cardiovasculares. Eu estou falando eram porque ainda, né, os dados com a Covid ainda não estão assim totalmente finalizados, né, e provavelmente assim a gente tenha tempos sombrios em termos de, né, porque a quantidade de óbito de Covid está muito alta, né, no Brasil. Mas num cenário sem, né, o quadro de Covid, a principal causa de morte no Brasil, cerca de 34% dos óbitos no Brasil se dão por doenças do sistema cardiovascular, dentre elas, uma das mais importantes é o infarto. O que é um infarto, gente? O infarto se dá porque a circulação fica ruim. E por que a circulação fica ruim? Porque o vaso fica obstruído. Ele fica aqui, ó, né, com uma placa interna. Essa placa interna diminui a circulação, né? Essa placa normalmente ela é feita de colesterol. O colesterol vai depositando ali e vai estreitando o vaso. Com esse estreitamento, a circulação fica precária e, consequentemente, é o que eu falei lá desde o início da aula, a circulação fica precária. Né? E com o precarismo da circulação, o risco que se tem é esse, ó, com obstrução, né? A oxigenação fica prejudicada. A gente dá um nome para isso, ó, isquemia. Isquemia seria isso, né? A circulação fica ruim, a oxigenação fica ruim. Então, uma má circulação que leva a uma má oxigenação. E aí resulta no infarto. O que é o infarto? O infarto é a morte do tecido. Então, o tecido morre porque falta oxigênio. Ou seja, fez um quadro isquêmico e o tecido morre. Gente, se o tecido morre, não tem como recuperar. Resta saber se esse infarto, qual é o tamanho desse infarto e o local desse infarto, para ver se essa morte do tecido vai comprometer severa, mediana ou pouco a fisiologia do coração. Mas o infarto em si é, por definição, né, a morte do tecido por falta de oxigênio. Morte do tecido por conta de um quadro isquêmico. Faz uma isquemia e resulta-se num infarto. Então, por exemplo, aqui, ó, olha só, ele está mostrando aqui, ó, essa aqui é a coronária. Lembra que eu falei que é o vaso que oxigena aqui o coração. Então, a coronária tem uma forte obstrução, isso está levando provavelmente a uma má circulação desse ponto para baixo, e aí isso pode infartar. Para solucionar isso, existem mecanismos, mas são todos eles muito delicados. Algumas cirurgias que são muito invasivas, né? Porque tem que abrir a caixa peitoral, caso da ponte de safena. Tá vendo aqui, ó? A ponte de safena que é você tirar um pedaço de uma veia da perna e implantar no coração para substituir, sem retirar a outra parte obstruída, mas para substituir a parte obstruída. Então aqui tem uma obstrução, ó, né? Tem um bloqueio aqui. Então eles tiram um pedaço da veia da perna para fazer aqui tipo um gato, né? Um atalho. Né? Ele implanta aqui no pé da horta e desvia o sangue para baixo do ponto do bloqueio, tá? Para que volte a circular sangue para os pontos que ficam abaixo do ponto de bloqueio. Por isso que essa cirurgia da ponte de safena é também chamada de cirurgia de revascularização. Tem esse outro nome. E tem um processo que é mais recente, que é colocar o stent, que é essa molinha aqui, ó. A vantagem de botar esse stent é que ele não é tão invasivo, né? A cirurgia não tem muita gente que não diz nem que é cirurgia, né? Os especialistas, inclusive, né? Que é um procedimento que se faz, e esse procedimento ele visa alargar o vaso, porque o problema é esse, né? Não está circulando o sangue direito. E aí é preciso fazer alguma coisa, e essa alguma coisa é exatamente deixar esse vaso mais larguinho, né? E o stent é essa molinha que é implantada lá e fica lá, né? Para garantir uma circulação melhor, para evitar a má circulação, evitar a isquemia e evitar o infarto. O infarto é uma situação
como eu disse, muito corriqueira no país e no mundo, tá? E também está ligado com fatores muito parecidos que eu falei da hipertensão. Sedentarismo, dieta, nesse caso aqui o problema é o colesterol, né? Fatores genéticos, então históricos familiares, tudo isso leva a uma preocupação a respeito do infarto. Então tá aí, gente. Espero ter contribuído para que vocês entendam a importância da saúde e a doença no sistema cardiovascular. Um abraço, gente. Tchau.